Nós estamos nesse momento para adorar e louvar a Deus. E creio que a coisa mais importante para nós nesse momento é voltar o nosso coração e a nossa vida para Deus. Porque a nossa vida e o nosso coração foram formados para glorificar, para adorar, para servir a Deus. Então tudo quanto somos e tudo quanto temos deve ser dirigido para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. E para tanto, não podemos medir esforços e nem colocar barreiras ou qualquer coisa que possa interromper a minha alegria e o meu prazer de servir e adorar a Deus. Hoje eu quero estar pensando nesse culto sobre justamente isso, com o rosto voltado para Deus. Porque muitas vezes o que nós queremos é o rosto de Deus, a mão de Deus voltada para nós. Mas muitas vezes nos excusamos de voltar a nossa vida para a presença, para a direção, para o cuidado de Deus. Volte a sua vida para Deus. Vamos cantar alguns cânticos para louvor do nosso Deus e logo em seguida nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Vou por seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou.
Amém, amados? Graça e paz e misericórdia. Boa noite a todos e a todas. Que Deus possa receber o nosso culto nesta noite. Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. Viva tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Nada melhor há de se comparar à esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, cantemos todos. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher o meu coração, a minha casa, a minha igreja. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Louvado seja. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Senhor, amém. Convido o Tom para fazer uma oração de confissão de pecados, finalizando assim esse momento de oração, de contrição. Deus, o Senhor conhece o meu coração. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Que bom que para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele vive para sempre e para sempre.
essa próxima música que iremos cantar, que você reflita a razão de você estar aqui hoje. Avalie sua vida espiritual, a começar de mim, que avaliemos todos a nossa vida espiritual. Estamos aqui por Cristo, certamente pelo que Ele fez por nós, o grande sacrifício para que não fôssemos condenados. Cantemos para sempre. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e venceu para sempre, para sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e venceu para sempre. Cante para sempre. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante para sempre exaltado és, para sempre adorado.
cantemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Que bom que temos o nosso Deus conosco. Queridos, nesse momento, eu quero carinhosamente convidar você para abrir a sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo de número 3. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com o coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nós vamos orar nesse momento e logo após nós vamos meditar em Daniel, pensando acerca do tema com o rosto voltado para Deus. Vamos orar. Tem vários irmãos nossos que estão enfermos. A nossa irmã, Dona Luísa, que está com suspeita de ter tido um AVC, ela perdeu a firmeza de um lado, mas hoje ainda não conseguiram fazer um exame bem acurado para saber se ela teve ou não esse AVC. Amanhã ela vai repetir o exame. Não é descartado a probabilidade dela ter tido um AVC. Vamos orar pela Dona Luísa, orar pelos outros irmãos e irmãs que estão precisando da nossa oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia, o Senhor é o nosso Deus, Criador, Governador, sustentador e provedor de tudo que temos. Por isso, ó Deus, nós nos encontramos na Tua presença para louvar-te, para adorar-te e para aprender da Tua palavra, para que a nossa vida seja conformada à vontade do Senhor. Porque o melhor lugar para que possamos colocar a nossa vida é na Tua presença. E agora, Deus, queremos colocar a vida da irmã Luísa em Tuas mãos, que o Senhor coloque suas mãos saradoras, recuperadoras sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor seja restaurando, ó Deus, deste princípio de AVC, que a sua mão, ó Deus, esteja colocada sobre a vida da Tua serva. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir, imaginar ou pensar. As outras vidas, ó Deus, na igreja,
que precisam do cuidado, aquelas pessoas, ó Deus, que estão enfermas e que precisam, ó Deus, de uma intervenção do Senhor, a irmã Dina, a irmã Iraí, a Vânia, o Eiman, o irmão do Admar, o Edivaldo, cunhado da irmã Jô, Deus, todas essas pessoas, Pai, que estão enfermas, que o Senhor coloque a sua mão restauradora sobre a vida de cada um deles, Pai, e os cure, e os abençoe, e os fortaleça emocionalmente, sobretudo espiritualmente, para o louvor da Tua glória. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Diz o texto: voltei o rosto ao Senhor para buscar com o coração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza, diz o profeta Daniel. O personagem bíblico Daniel, ele não passa desapercebido aos nossos olhos e nem desapercebido na história. Quando nós lemos as páginas do profeta Daniel, nós somos impactados com as histórias contidas nesse livro, porque são histórias que não falam de homens comuns, mas falam de homens que tinham o coração, a vida na presença de Deus. E esses homens, mesmo levados para a terra estranha, Daniel e seus companheiros, foram homens que num outro lugar, numa outra terra, com uma outra cultura, que serviam a outros deuses, que tinham outras motivações, eles serviram a Deus lá, tiveram seus nomes trocados, foram extremamente desafiados, correram riscos de perder a própria vida, mas em nenhum momento deixaram de servir, adorar e voltar o coração para Deus. Eu creio que nós aprendemos com Daniel sobre dar a Deus a primazia da nossa vida. Muitas vezes nós estamos mais preocupados conosco mesmo, com os nossos afazeres, os nossos medos, do que em viver na presença de Deus, para a glória dEle, independentemente do que vai ou não acontecer com a minha vida. Nós somos impactados, queridos, ao ler Daniel, pela determinação de Daniel e seus amigos, ainda jovens, quando chegaram na Babilônia, como prisioneiros, de não se contaminarem naquela terra estrangeira, onde estavam cativos. Eles tiveram um santo e radical compromisso, de viver uma vida diferenciada, de obediência a Deus e aos seus mandamentos. Somos impactados também pela coragem inabalável de Daniel e seus 3 amigos, de arriscarem suas próprias vidas, ao não se submeterem à idolatria e à veneração de homens. Somos impactados também ao ler Daniel, pelo livramento milagroso de Deus, que foi dado a Daniel, quando pela sua fidelidade foi lançado à cova dos leões, e também de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se emociona, quem não se sente motivado a servir e adorar a Deus e ver como é bom ser fiel a Deus? Aqueles homens que, quando Nabucodonosor resolveu levantar a imagem dele e decretar que todos deveriam adorar, e naquela grande festividade de adoração, aqueles homens não se curvaram,
E para aqueles que não se curvassem, o rei Nabucodonosor havia dito que eles seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas eles não se curvaram, não ficaram com medo de perder a vida. Pelo contrário, quando tocaram as trombetas, quando todos dobraram, olharam e viram 3 homens de pé, que serviam e adoravam o único Deus, digno de honra, de glória e de adoração. Foram convidados para a presença do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor diz: olha, vocês vão adorar a imagem de ouro que eu levantei, porque senão eu vou mandar acender e aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente e lançar vocês lá dentro. E aqueles homens olharam para o rei e diz: fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da fornalha de fogo ardente. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A festividade continuou, e quando todos dobraram, eles continuaram de pé. Não se dobraram, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. O rei mandou lançá-los na fornalha de fogo ardente. E aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha foram mortos pelo fogo, tamanho era o calor daquela fornalha. Mas quando jogaram esses 3 homens lá dentro, ao olhar não viram 3, mas viram 4, porque um com a aparência de Deus, e que era Deus, estava lá na fornalha. Muitos concordam que fosse o próprio Cristo que estava na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fato é, Deus esteve com eles na fornalha. Quem não é impactado? Como não poderíamos ser impactados pela vida desses homens de Deus? Somos impactados também pela capacidade dada por Deus a Daniel para interpretar sonhos e situações. Somos impactados também por sua projeção na corte dos impérios, tanto babilônico e depois medo-persa, porque o livro de Daniel vai tratar desses 2 impérios. Deus colocou Daniel lá, Deus permitiu que ele fosse levado, mas Deus o honrou e o exaltou, mesmo num lugar onde era de escravidão para o povo. Queridos, essa oração que nós lemos, de Daniel voltar o rosto para Deus, para buscar a Deus, em jejum, com pano de saco. A época desta oração de Daniel é cerca de 538 a.C. O período de 70 anos de cativeiro estava terminando. E assim, a palavra profética, era chegado o tempo da restauração, do retorno do povo de Israel à sua terra. O primeiro retorno aconteceu sob a liderança de Zorobabel, por volta do ano 538, 537 a.C., de acordo com Esdras 2, 1 e 2. E então nós vemos aqui Daniel, depois de ler as Escrituras, e encontrar nos livros e se deparar com a profecia de Jeremias, e ele vai dizer que entendeu acerca dos 70 anos. E então, logo após, diz o versículo 2,
no primeiro ano do reinado no primeiro ano do seu reinado de Dario, Daniel diz: entendi pelos livros que o número de Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Quando ele depara com as Escrituras Sagradas, acerca das assolações do tempo, ele vai então voltar o coração para Deus. E quando a gente vê a oração de Daniel, a gente entende por que Daniel era tão amado. Porque a Bíblia diz aqui, se você ler Daniel, você vai perceber que quando Gabriel fala com Daniel, diz que você é amado de Deus. Daniel, então, aqui nessa oração, ele ora confessando pecado. Ele não ora com arrogância, altivez, mas ele ora se dobrando. Ele ora com pano de saco, que diz o texto, com jejum, pano de saco e cinza, humilhação. E ele confessa que os antepassados pecaram, que ele pecou, que o povo pecou, que os reis pecaram, que as famílias pecaram, que não deram ouvido à voz de Deus, e clama: Deus, eu não estou pedindo por merecimento, mas baseado na aliança, eu entendo que tudo que aconteceu conosco está escrito nos preceitos da aliança que o Senhor deu a Moisés, e que o povo não deu ouvido. E ele ora, ele clama. E aqui a gente vê, queridos, que o coração, onde está o coração de Daniel? O coração de Daniel, diz o texto, que ele volta o rosto, com o rosto voltado ao Senhor. E a ideia de voltar o rosto, ou de volver o rosto aí, é muito mais do que um ato físico, comandado pelo cérebro e articulado pelo pescoço. É direcionar o ser para alguém ou para alguma coisa. Quando ele diz que voltou o rosto, ele estava voltando o ser dele, o coração dele, a vida dele para Deus. Com isso, quando você lê as páginas de Daniel, do livro de Daniel, do profeta Daniel, nós vamos ver primeiro onde o rosto dele não estava voltado. O rosto de Daniel não estava voltado para seus atributos físicos e intelectuais diferenciados. Porque Daniel, ele tinha atributos físicos e ele tinha atributos intelectuais diferenciados de todos os demais. Não só do povo de Judá, mas também dos da Babilônia. E depois, entre os do Medo-Persas. Diz o capítulo 1, versículo 3 e 4 de Daniel: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel, juntamente com seus amigos, eram de boa aparência, sem nenhum defeito físico, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, profundo conhecedores da ciência, homens versados no conhecimento e competentes para assistir diante do rei, e que fosse ensinada a cultura e a língua dos caldeus. Mas o coração de Daniel, queridos, não estava voltado para essas coisas. Apesar dele ter todos esses atributos físicos e intelectuais, e Deus havia acrescentado ainda,
de acordo com Daniel 1,17, ora, a esses 4 jovens, Daniel, e a Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Agora, que do que nos impacta é que, a despeito de toda essa bagagem pessoal, intelectual, cultural, de conhecimento, douto em ciência, douto em conhecimento, versado em conhecimento, você vai ler o livro de Daniel e você não vai ver nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhuma altivez e soberba da parte dele. Pelo contrário, ele direcionava tudo o que ele era, tudo o que ele possuía, para Deus e para a glória de Deus, porque ele não estava ali com o coração voltado para essas coisas, porque ele sabia que tudo isso que ele era, todos esses atributos que ele tinha, eram atributos que o próprio Deus lhe havia dado. Por isso que ele sempre vai afirmar: certamente é Deus quem me deu inteligência, capacitação de interpretação de sonhos e todo o conhecimento em toda a ciência. Segunda coisa que a gente vê no livro, que o coração de Daniel não estava voltado para regalias e bens materiais. Não estava voltado para os seus atributos físicos, nem intelectuais, as grandes vaidades do mundo hoje. As pessoas vivem com o coração voltado para a sua aparência física, para os seus dotes intelectuais, e são levados pela soberba, pela arrogância e pelo orgulho, mas Daniel não tinha, apesar de ser e sobrepujar a qualquer outro homem. O coração de Daniel também não estava voltado para regalias e bens materiais. Daniel foi levado para a corte e podia simplesmente se alienar da miséria do seu povo e aproveitar a vida. Afinal de contas, ele estava em outra terra, noutra cultura, mas ele foi escolhido entre os nobres pela sua capacidade, por tudo que Deus tinha dado, a capacidade intelectual e tudo, e ele chega na Babilônia, ele poderia aproveitar das iguarias de tudo lá. Mas diz o versículo 5, do capítulo 1, que Daniel determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel não teve o coração voltado e nem se deslumbrou com a vida no palácio, com as iguarias que o rei poderia lhe ofertar. Pelo contrário, ele preferiu permanecer na dieta que fazia parte da sua vida, da sua cultura, da sua religião, do seu Deus. E ele resolveu não contaminar com nada daquilo ali, porque aquilo não apetecia o coração dele, porque o coração dele não estava nessas coisas. No capítulo 5:16, nós vamos ver que o coração de Daniel realmente não estava nas regalias, nas glórias e nem nos bens materiais, porque Beltesazar, em outra ocasião, e Daniel já idoso, ele rejeitou prêmios, presentes oferecidos por Beltesazar. Agora, o novo rei, que era filho de Nabucodonosor. Capítulo 5:16 diz:
eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Já imaginou a proposta dessa? Ó, você dá a interpretação correta, porque eu sei que Deus te deu essa capacidade. Você é extremamente inteligente, sábio e capaz na interpretação. Você vai ganhar ouro, você vai vestir da melhor roupa, da púrpura mais fina, e você será o terceiro homem a mandar nesse império. Imagina o maior império da época, e você ser a terceira pessoa em comando. Sabe o que Daniel respondeu? Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Sabe qual que é o contexto aí? Daniel tinha o coração dele voltado para Deus, e a fidelidade e o compromisso de cumprir a missão dele naquele lugar. Belsazar deu uma festa, pegou os utensílios do templo e mandou trazer para a festa, para beber numa festa lá, com as suas concubinas, com várias mulheres, e ele bebia e se regalava, e de repente veio a escritura na parede, e nenhum conseguia interpretar, mandou chamar Daniel, e ele oferece todos os presentes para Daniel, mas Daniel falou: eu não quero os presentes, mas eu vou dar a interpretação correta. O que está aí é que o rei, você sabe o que aconteceu já com seu pai, mas você não deu ouvido, Belsazar. Apesar de saber de tudo quanto aconteceu com seu pai, dele ter ido para lá e Deus ter colocado ele como um animal para pastar lá no pasto, devido à soberba e arrogância dele, até que ele se humilhasse diante de Deus, reconhecesse Deus como Deus Altíssimo. Mas você, apesar de tudo, Belsazar, saber de tudo isso, não deu ouvido. Então Deus está tirando o seu reino. Hoje será tirado o seu reino e dado a outro. Naquela mesma noite, Belsazar morreu, e Dario, que era Medo, tomou o lugar e começou a reinar no seu lugar. Às vezes as pessoas ficam encantadas com os presentes, encantadas com aquilo que as pessoas oferecem, e de repente desvia o coração do foco, que é Deus, que é a fidelidade e a obediência a um Deus que tem uma aliança conosco, e que como é importante a obediência, porque o fruto da obediência é a vida com Deus, e o fruto da desobediência é a mão pesada de Deus. Belsazar experimentou, Nabucodonosor experimentou, Belsazar experimentou, e Daniel foi fiel. Terceira coisa, o rosto de Daniel não estava voltado para a glória, fama e poder. Daniel ocupou um lugar de destaque na corte, tanto babilônica e depois também na corte medo-persa. Logo no início, quando foi levado para lá, capítulo 2, versículo 49, foi promovido a governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. No Império Medo, logo depois que Belsazar morre e Dario assume, ele se torna, porque o próprio Belsazar tinha colocado ele como o terceiro homem, e ele se torna o terceiro homem.
comando no Império Medo-Persa também. Nada disso lhe subiu à cabeça, ou mudou o seu jeito simples e humilde de ser. Pelo contrário, continuou firme, humilde, destemido diante de Deus, obedecendo a Deus, vivendo em terra estranha, em cultura estranha, com deuses estranhos, mas vivendo para o Deus que ele conhecia e com quem ele tinha um compromisso. Não deixou seu coração estar voltado no poder que ele teve lá no império. Quando eu leio assim a história de Daniel, eu lembro da história de Davi. Porque Davi também, depois que chega o momento na sua maturidade, como homem, como cidadão e como homem de Deus, ele diz assim para Deus, ele compõe aquele cântico de romagem, Salmo 131, quando ele diz: o Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo. O coração de Daniel não estava apegado ao poder, à fama e ao prestígio, mas em Deus. Não estava apegado às riquezas, aos bens materiais. O coração de Daniel não estava voltado para a sua aparência física, para os seus dotes físicos e intelectuais. Mas nós vemos que então que o coração de Daniel estava voltado para Deus. Daniel foi um homem de Deus irrepreensível, íntegro de caráter, confiante em Deus e firme em seus propósitos. Era um dos 3 presidentes do Império Medo-Persa. E aí interessante que esses presidentes ou governadores, chamados de sátrapas, e eles tentaram desqualificar Daniel. Mas eles não encontravam em Daniel nenhuma falha de caráter e de procedimento. Então eles tramaram para Daniel naquilo que eles sabiam que era algo extremamente importante para Daniel, que era a sua vida com Deus. E eles então prepararam uma armadilha, fizeram com que o rei decretasse que durante 30 dias, ninguém poderia orar, ou adorar, ou cultuar outro Deus que não fosse o rei. Para que Daniel, então, deixasse de adorar a Deus. Ou para que Daniel cometesse uma falha perante o rei para ser morto. E a pena de quem não cumprisse o decreto era ser lançado na cova dos leões. Aí me impressiona a fidelidade e o coração desse homem com a pessoa de Deus. Porque o decreto era deixar de orar a outro Deus durante 30 dias. Sabe o que aconteceu no dia do decreto? Todo mundo, aqueles que estavam preparando a armadilha, os outros governantes, para ver a derrocada de Daniel. Daniel estava lá na sua casa, no mesmo lugar onde ele orava 3 vezes por dia. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Sabe o que Daniel estava dizendo para todos? Que preferia morrer, ser lançado na cova dos leões, do que deixar de orar um dia. Isso é compromisso, isso é vida com Deus. Tem gente que vai passar
Se tiver um decreto dele, ele passa 2 anos, 3 anos, ainda fala assim, não, esse negócio de fanatismo, não, a gente pode orar só lá internamente no coração, para ninguém ver. Quem sabe Daniel poderia mascarar? Não, Daniel orou, no lugar que ele orava, para todo mundo ver, 3 vezes, mas ele mostrou o seguinte, para mim, o mais importante na minha vida é Deus. Se é para eu morrer, eu morro, mas deixar de ter comunhão, intimidade com Deus, isso eu não deixo. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões, e o nome de Deus foi exaltado, porque o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus Altíssimo. Daniel, quer dizer, ele tinha o coração voltado para Deus. Isso é evidenciado na sua vida de oração, no seu compromisso com as Escrituras e no seu compromisso com a missão. Eu queria desafiar você nessa noite. Em tempos adversos, é que é provada a fidelidade do nosso coração a Deus ou a nós mesmos. Em tempos adversos, é que nós vemos onde o nosso coração está. Que o nosso coração esteja colocado na presença de Deus. Que Deus tenha primazia e que absolutamente nada ocupe esse lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento em que passamos estudando a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Que possamos seguir as pegadas, o exemplo do profeta Daniel. Um homem que tinha o coração dele voltado para o Senhor. A alma dele voltada para o Senhor. A vida dele voltada para o Senhor. De tal maneira que ele não negociava ficar nem um dia sem orar ao Senhor. Mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Nos dê, ó Deus, esse amor e essa fidelidade ao Senhor, por todos os dias da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.